Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui nessa noite de terça-feira, já madrugada aí, trazendo aquele nosso vídeo noturno com as pouquíssimas notícias gostosas do Vasco da Gama. Pouquíssima, porque realmente, praticamente, sem informação nenhuma. Muitas especulações aí, mas muito pouca comprovação. Uma das que eu consegui apurar hoje aí, até coloquei no X do Corujão, quem não segue a gente, @Corujão Vascaíno, diz respeito a esse jogador aí, que é o Rodrigo Garro, do Corinthians. Hoje saiu várias informações na mídia aí, dizendo que o jogador está insatisfeito no Corinthians e quer sair da equipe paulista. Uma pessoa me falou que o Vasco estuda fazer uma proposta. Salário do jogador no Corinthians atualmente, R$850 mil. Aí, quando eu descubro que o salário do Garro é R$850 mil, aí eu fico mais puto ainda de pagar 910 para o JV, de ter pago 1.600.000 para o Payet, de pagar quase 800 para o Jair. Porra, é brincadeira o que fazem com essa folha salarial do Vasco da Gama. R$850 mil no Garro. Muito mais jogador, um momento muito melhor do que qualquer um desses três que eu falei aí. Agora, eu sei também que vai ser muito difícil porque o Corinthians não vai liberar o jogador para o mercado interno. Não vai liberar. É muito mais fácil ele voltar para a Argentina ou, de repente, para o campeonato americano, aí, o campeonato mexicano, do que o Corinthians negociar esse atleta com algum jogador do mercado brasileiro. Enfim, para mim, cairia como uma luva no Vasco da Gama. É o meio armador, meio atacante, que a gente precisaria ali para dialogar com o Coutinho. Imagina o meio-campo ali, botando dois caras para marcar e botando Coutinho e Garro para jogar naquele meio-campo ali. Porra, era um adianto incrível, incrível para o nosso time. Mas eu acho muito difícil de chegar. Bom, amanhã está marcado, hoje, melhor dizendo, para as 11h30 da manhã, a apresentação do novo diretor executivo do Vasco, o Admar Lopes, que chegou ontem com poucas palavras, né? Não parou para conversar com a imprensa, deu um tchauzinho ali, um alô, muito obrigado, e já foi embora. Rapaziada, eu vou falar um negócio para vocês aqui, e eu quero muito estar errado no que eu vou dizer aqui, mas eu tenho a impressão que é um bagre padrão, esses bagres que a gente contratou para jogar. Esse é um bagre que não entra em campo. É um cara que é pouquíssimo conhecido em Portugal, né? Teve um amigo jornalista aí, não vou citar o nome, mas que entrou em contato com algumas pessoas em Portugal e ninguém conhece o cara. Tá? Ninguém conhece o cara. Aí, um outro que adora jogar fake news aí na mídia, que inclusive está cobrindo o Super Mundial, também não vou falar o nome, mas não é muito difícil saber, entrevistou lá uma meia dúzia lá, dizendo que o Admar estaria sendo disputado antes de vir para o Vasco pelo Benfica e pelo Porto. Porra, conversa fiada do cacete. Porra. Se tivesse sido disputado pelo Benfica e pelo Porto, tu acha que ele vinha para o Vasco? Tu acha que ele vinha para o Vasco da Gama? Porra, é um diretor pé de rato que ninguém conhece. Ninguém conhece, cara. E vai fazer um trabalho aí, tomara que eu esteja errado. Se eu estiver errado, depois eu volto aqui e peço desculpa. Tá? Mas a tendência é que faça um trabalho aí padrão, os que estavam aí. Marcelo Santana, entendeu? Esse vai ser o padrão. Se o cara é bom mesmo, se esse cara é bom mesmo, eu vou dar a letra aqui agora. Douglas Luiz, tá aí, ó. Cria do Vasco. O Juventus já disse que não quer ficar com ele. Tem mercado pra caramba na Europa. Então já estão dizendo que ele retorna para a Premier League.
Se o cara é bom mesmo, chega junto aí do Douglas Luiz, tenta trazer ele por empréstimo até o final do ano. A dou logo uma missão impossível pro cara também, né? Porra, brincadeira eu, né? Mas, porra, seria um outro que entraria nesse meio-campo do Vasco aí. Porra, imagina tu fazer um meio-campo com Douglas Luiz, Coutinho e Garro. Deixa até o Hugo Moura ali para marcar, porque não tem outro. Imagina. Hugo Moura, Douglas Luiz, Coutinho e Garro. Porra. É outro padrão de time, né? Agora, eu sei que trazer o Douglas Luiz nesse momento é um jogador que tem muito mercado na Europa. Um jogador que está em alta. Não entendo por que ele não performou na Juventus, sinceramente. Não entendo. E a tendência é que ele retorne aí para a Premier League. Bom, na capa do nosso vídeo eu coloquei hoje o Ryan, porque foi uma notícia que permeou aí, principalmente no final da tarde, início da noite, de que com a chegada do Admar Lopes, olha só, com a chegada do Admar Lopes e com a vontade do Diniz, que já explanou isso publicamente, pedindo que o Vasco não negociasse o Ryan agora, que o Vasco vai segurar o Ryan nessa janela e não vai vendê-lo. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Vasco tem condição de fazer isso? O Vasco tem condição de não vender o Ryan nessa janela? E digo mais, um time capitalizado não venderia o Ryan agora. Porque é um jogador que está em franca ascensão. A gente pode dizer que desde que o Diniz chegou, foi o jogador que mais evoluiu, que mais jogou bola nesse time. E tem o Mundial Sub-20, que inicia dia 27 de setembro e vai até o dia 19 de outubro. A tendência, se tudo correr como tem acontecido, é que o Ryan seja titular desse time. Se esse time for bem nesse Mundial e conseguir ganhar o Mundial ou chegar aí, avançar bem, porra, o Ryan valoriza pra caramba. Aí sim o Vasco consegue pegar uma excelente grana na venda desse garoto. Agora, será que o Vasco tem condição? Porque o Vasco conta com esse dinheiro para pagar dívida, para investir. Eu acho até que para pagar a folha salarial. Porque uma hora dizem que tem dinheiro até o final do ano, pelo menos para pagar as contas, para pagar salário, não vai ter problema. Outra hora dizem que não, olha, mais 2, 3 meses aí o Vasco está ferrado. Então a gente não sabe qual é a informação verdadeira. Então a minha grande dúvida é saber se o Vasco tem condição de se manter, e não só se manter, reforçar o elenco sem a venda do Ryan. Porque seria o cenário ideal. Aguardar o Mundial, esperar essa evolução que ele está tendo com o Diniz e vender ele, de repente, aí no início do ano, já na janela do início do ano. Porque vendido ele vai ser, gente. Vendido ele vai ser. Se não for agora, vai ser mais para frente. Eu acho que seria uma bola dentro da diretoria do presidente Pedrinho, aí, da gestão do presidente Pedrinho, se conseguisse dar essa segurada no garoto. Porque eu já cansei de dizer aqui que eu não acho nada espetacular, mas nunca falei que era mau jogador. É bom jogador, só não acho essa joia toda que o Diego falou. Mas tá evoluindo, de repente ele até, eu tô errado, ele me surpreende. É um jogador que, já que falamos aqui, sabe fazer gol, tem habilidade, tem na força física, né, uma grande valência. Agora, o que faltava para o Ryan é intensidade. Parece que o Diniz está conseguindo, na base do grito, do berro, da porra, da encheção de saco em cima dele, ele ficar ligado o jogo inteiro. Porque de vez em quando ele desligava, né? Ou às vezes já entrava até desligado. Então, há uma sintonia grande entre o técnico e o jogador, né? Já se falou nas entrevistas de ambos os lados. E eu acho que isso tem ajudado ao Ryan a performar. É isso, rapaziada. Não tem muito o que comentar, não. Vamos aguardar a entrevista coletiva aí do Admar, já que ele não falou nada na chegada. Vamos ver o que ele fala, se ele vai vir com aquelas respostas já, né? Padrão, de que não, vim para somar, né? Estou aqui para trabalhar
com a diretoria do presidente Pedrinho, vamos buscar, já sei a condição financeira do Vasco, vamos ter criatividade, buscar jogadores que estejam livres no mercado, em que o Vasco possa pagar. Se vier com essas conversinhas, já nas 3, 4 primeiras perguntas, eu nem assisto o resto, porque eu já sei que vai ser o mesmo de sempre. Volto a dizer, ninguém conhece esse maluco aí lá em Portugal, né? Os trabalhos que ele fez aí ao longo dessa curta carreira dele, que ele foi mais olheiro do que diretor, não é muito animador, né? Tanto que ele não estava sendo especulado em lugar nenhum. O presidente Pedrinho sacou ele né? O coelho da cartola aí que ninguém esperava. Vamos ver se surpreende. Rapaziada, vídeo hoje curto, porque não dá para ficar aqui enchendo linguiça à toa. Se você gostou, deixa seu like, compartilha aí nos seus grupos, se inscreva no Corujão, vire membro para você estar numa das lives aqui comigo, na bancada, e entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Um abraço, gente. Até a próxima.